A tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 11 de fevereiro, celebramos a memória de Nossa Senhora de Lourdes, aquela que apareceu a uma menina simples, chamada Bernadette, numa gruta fria e escura, para dizer ao mundo que Deus não esquece os pequenos, que Deus não abandona os sofredores, que Deus escolhe justamente os lugares mais improváveis para manifestar a sua glória. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que você está carregando um peso que ninguém vê, um peso invisível, mas tão real quanto qualquer carga física. Eu sei das noites em que você fingiu estar bem para não preocupar quem você ama, das vezes em que você engoliu o choro para parecer forte, das madrugadas em que o sono não veio, porque a cabeça não parava de pensar nos problemas. Eu sei dos dias em que você acordou já cansado, já esgotado, como se dormir não tivesse sido suficiente para recuperar as forças. Aquele cansaço que não é só do corpo, é da alma. Eu sei das vezes em que você sorriu por fora, mas por dentro estava gritando em silêncio, pedindo socorro, sem conseguir pronunciar uma única palavra. Das vezes em que você quis pedir ajuda, mas não sabia nem por onde começar a explicar o que estava sentindo. Eu sei do medo que você carrega de decepcionar as pessoas que confiam em você, o medo de não ser suficiente, o medo de falhar mais uma vez, o medo de que as pessoas descubram que você não é tão forte quanto parece, das vezes em que você se perguntou se ainda vale a pena continuar tentando, se ainda faz sentido acreditar, se ainda existe esperança para a sua situação. Eu sei das orações que pareceram não chegar a lugar nenhum, das vezes em que você falou com Deus e o silêncio foi a única resposta, das lágrimas derramadas em segredo, no banheiro, no carro, no travesseiro. Eu sei da sensação de estar sozinho mesmo cercado de gente, de estar numa multidão e se sentir completamente invisível. Eu sei do cansaço da alma, aquele cansaço que não se resolve com descanso, que não passa com férias, que não some com distração. Um cansaço existencial profundo, que parece ter se instalado nos seus ossos. Eu sei da culpa que você carrega por coisas que talvez nem sejam sua responsabilidade, das cobranças que você faz a si mesmo, que são mais duras do que qualquer cobrança externa. Eu sei do medo de tentar de novo e se frustrar mais uma vez, de abrir o coração e ser machucado, de acreditar e ser decepcionado. Eu sei de tudo isso porque o Evangelho de hoje foi escrito exatamente para quem está assim. Se esse é o seu sentimento, se você se reconheceu em alguma dessas palavras, este Evangelho não veio por acaso até você. Deus preparou essa palavra especialmente para este momento da sua vida. Não foi coincidência, foi providência. O Evangelho de hoje traz uma frase de Jesus que precisa entrar fundo no seu coração. Ele diz assim: o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Você percebe a profundidade do que Jesus está dizendo? Ele está virando de cabeça para baixo toda a lógica religiosa da época. Os fariseus achavam que a pureza dependia do que entrava no corpo, os alimentos, os rituais, as regras externas. Mas Jesus está dizendo que você não é definido pelo que acontece com você. Você não é definido pelas circunstâncias que entram na sua vida sem pedir licença. Você não é definido pelas doenças que vieram, pelos problemas financeiros que apareceram, pelas pessoas que te abandonaram, pelas portas que se fecharam. Você não é definido pelo diagnóstico que recebeu, pela demissão inesperada, pelo relacionamento que terminou, pelo luto que ainda dói.
Jesus está dizendo que nada disso tem o poder de te destruir por dentro. O que realmente importa, o que realmente define quem você é o que sai de dentro de você. É a resposta que você dá diante da dor. É a escolha que você faz mesmo quando tudo parece perdido. É a capacidade de continuar amando mesmo quando foi ferido. É a decisão de perdoar mesmo quando a mágoa ainda dói. É a força de levantar mais uma vez depois de ter caído tantas vezes. Quando tudo em você diz, eu não aguento mais, Jesus diz, o que sai de você é mais forte do que o que entra. Quando o mundo te diz que você é um fracasso, Jesus diz que o seu coração ainda pode produzir coisas boas. Quando as circunstâncias gritam que acabou, Jesus sussurra que ainda existe algo precioso dentro de você, esperando para sair, esperando para florescer, esperando para dar fruto. Quantas vezes você já se sentiu sujo por causa do que aconteceu com você? Quantas vezes você carregou vergonha por situações que nem foram sua escolha? Quantas pessoas vivem presas a um passado que não escolheram? Quantas pessoas se sentem indignas de amor porque alguém as machucou de um jeito que deixou marcas profundas? Quantas vezes você se sentiu indigno do amor de Deus porque a vida te machucou de um jeito que você não conseguia explicar? O Evangelho de hoje vem libertar você dessa prisão. Jesus está dizendo que nenhuma circunstância externa tem o poder de contaminar a sua essência. Nenhum trauma do passado, nenhuma ferida da infância, nenhuma traição, nenhum abandono, nenhuma injustiça pode entrar no santuário mais profundo do seu ser e destruir quem você realmente é. Deus olha para você e não vê as marcas do que fizeram com você. Deus olha para você e vê as possibilidades do que ainda pode sair de dentro de você. Ele não faz contabilidade dos seus erros. Ele não fica relembrando suas falhas. Ele não guarda registro das vezes em que você caiu. Ele não marca no caderno as suas fraquezas. Ele olha para o seu coração e diz: eu sei que ainda tem coisa boa aí dentro. Eu sei que você ainda pode amar. Eu sei que você ainda pode recomeçar. Eu sei que você ainda pode ser luz. Eu sei que você ainda pode ser instrumento nas minhas mãos. Esse é o Deus que apareceu numa gruta escura em Lourdes. Esse é o Deus que escolhe os lugares mais improváveis para manifestar sua presença. Ele não esperou um palácio, não esperou um templo majestoso, não esperou uma catedral imponente. Ele foi até uma gruta fria, úmida, desprezada, esquecida, para dizer que nenhum lugar é escuro demais para a sua luz, nenhum coração é ferido demais para o seu amor, nenhuma vida é complicada demais para a sua graça, nenhuma história é bagunçada demais para o seu cuidado. Ficar quando todos vão embora, ficar quando a esperança parece ter ido embora, ficar quando as forças se esgotaram, ficar quando não faz mais sentido ficar, ficar quando todo mundo já desistiu, ficar quando você mesmo já desistiu de você. Ficar, simplesmente ficar. Isso é o que Deus faz por você. Ele fica. Mesmo quando você não sente a presença dEle, Ele fica. Mesmo quando suas orações parecem bater no teto e voltar, Ele fica. Mesmo quando você mesmo desistiu de você, Ele fica. Mesmo quando você se afastou, Ele fica esperando. Mesmo quando você errou de novo, Ele fica de braços abertos. Essa é a natureza do amor de Deus, um amor que permanece. Neste momento, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você ainda não ativou o sino deste canal, ative agora. Acompanhe diariamente o Evangelho conosco, porque essa palavra tem o poder de transformar a sua vida um dia de cada vez. Não é uma mudança instantânea, é uma transformação gradual, constante, profunda. E eu quero te pedir também que escreva nos comentários o seu nome ou uma intenção de oração. Pode ser uma palavra só:
perdão, recomeço, luz, paz, coragem, cura, libertação, força, esperança, fé, escreva ali embaixo, porque ninguém deveria atravessar os dias difíceis sozinho. Nós vamos rezar por você. Eu vou levar o seu nome e a sua intenção ao altar. E quando você escreve, você também está dizendo para si mesmo que não desistiu, que ainda acredita, que ainda espera. Esse gesto simples, esse ato aparentemente pequeno, já é um ato de fé, já é um passo na direção certa. Eu quero contar para você a história da Dona Aparecida, 67 anos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela trabalhou a vida toda como costureira, criou 3 filhos praticamente sozinha, perdeu o marido há 3 anos, depois de 42 anos de casamento. Me disse que nos primeiros meses, acordava de madrugada procurando ele do outro lado da cama. A casa que antes era cheia de conversa ficou em silêncio. Os filhos moram longe, têm suas vidas. Ela me contou que teve dias em que não queria nem levantar, que olhava para o espelho e não reconhecia mais a mulher que via ali, que se perguntava para que continuar. Mas aí ela me contou algo que me marcou profundamente. Ela disse: padre, eu não tive uma visão, não ouvi uma voz do céu, não aconteceu nenhum milagre espetacular, mas um dia eu estava na varanda, era fim de tarde, e eu vi o sol se pondo, e pela primeira vez em meses, eu achei aquilo bonito, e eu chorei, mas não era choro de tristeza, e eu entendi que ainda tinha alguma coisa dentro de mim capaz de enxergar beleza, e se eu ainda podia ver beleza, é porque eu ainda estava viva de verdade. E se eu ainda estava viva de verdade, é porque Deus ainda tinha algum plano para mim. Dona Aparecida hoje coordena um grupo de viúvas na paróquia dela. Ela acolhe outras mulheres que estão passando pelo que ela passou. Ela não fala de teorias, fala da própria experiência. Ela não promete que a dor vai embora, porque ela sabe que não vai completamente. Mas ela diz que a dor pode se transformar em companhia, em compreensão, em abraço para quem está no mesmo caminho. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de um pôr do sol, falou de voltar a enxergar beleza, falou de descobrir que ainda tinha coisa boa dentro de si esperando para sair. Voltando ao Evangelho, Jesus continua explicando para os discípulos: é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Repare bem, Jesus não diz que essas coisas estão obrigatoriamente dentro de você. Ele diz que elas podem sair de dentro, mas se coisas ruins podem sair, coisas boas também podem sair. Do mesmo coração que pode produzir inveja, pode sair generosidade. Do mesmo coração que pode produzir orgulho, pode sair humildade. Do mesmo coração que pode produzir maldade, pode sair compaixão. Do mesmo coração que pode produzir calúnia, pode sair palavra de vida. Você não está condenado a repetir os mesmos erros. Você não está preso aos padrões do passado. Você não é refém das suas tendências. O seu coração é um território em disputa e Deus quer habitar ali. E quando Deus habita, o que sai de dentro muda. Muda a qualidade dos pensamentos, muda a natureza das palavras, muda a direção das ações. Jesus também disse algo muito importante: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não disse quem tem força para mudar, mude. Ele não disse quem tem coragem para recomeçar, recomece. Ele não disse quem tem capacidade para ser perfeito, seja perfeito. Ele disse simplesmente: ouça. O primeiro passo não é fazer algo extraordinário. O primeiro passo é escutar, é permitir que a palavra entre. Receber é um gesto simples, é abrir a porta, é dizer: entra mesmo que eu não esteja pronto. Entra
mesmo que a casa esteja bagunçada, entra, mesmo que eu não tenha nada para te oferecer. Entra, mesmo que eu esteja com vergonha. Entra, mesmo que eu tenha medo. Você não precisa se arrumar para Deus entrar. Você não precisa resolver seus problemas primeiro. Você não precisa ficar forte primeiro. Você não precisa ter certeza primeiro. Você só precisa abrir. O começo não vem de você, vem de Deus. A mudança não nasce do seu esforço, nasce da presença dEle em você. Os filhos de Deus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. Isso significa que a transformação que você precisa não depende da sua capacidade, depende da graça. E graça é presente, e presente não se conquista, se recebe. E por falar em graça, o Evangelho de João usa uma expressão muito bonita: graça sobre graça. Significa que Deus não dá uma graça só e pronto, acabou. Ele dá graça em cima de graça. Ele dá de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ele não se cansa de começar com você. Deus não se cansa de recomeçar. Ele não desiste. Talvez você olhe para trás e só veja fracassos. Talvez você olhe para o espelho e só veja defeitos. Talvez você olhe para a sua história e só veja erros. Mas eu te convido a olhar de novo com outros olhos. Olhar com os olhos da fé. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez aquele dia em que você achou que não ia aguentar, mas aguentou, tenha sido graça. Talvez aquela ligação que veio na hora certa tenha sido graça. Talvez aquele abraço inesperado tenha sido graça. Talvez aquela palavra de conforto que alguém disse, sem saber o quanto você precisava, tenha sido graça. Talvez o simples fato de você estar aqui, ouvindo essa palavra, já seja graça sobre graça. A graça de Deus nem sempre é espetacular. Às vezes ela é silenciosa, às vezes ela é discreta, às vezes ela não resolve o problema, mas te sustenta no meio dele. Às vezes ela não tira a dor, mas te dá companhia na dor. Às vezes ela não muda a circunstância, mas muda você dentro da circunstância. Olhe para trás e tente identificar as graças escondidas. Às vezes em que você foi sustentado sem perceber. Às vezes em que uma porta se fechou, mas outra se abriu. Às vezes em que você perdeu algo, mas ganhou algo que nem sabia que precisava. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Você não precisa fazer promessas grandes. Você não precisa planejar mudanças radicais. Você não precisa criar metas impossíveis. Você não precisa prometer que nunca mais vai errar. Eu te convido apenas a fazer uma oração curta, sincera, do fundo do coração. Pode ser assim: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra nas minhas dúvidas, entra nos meus erros, entra nas minhas feridas, entra nos lugares que eu tenho vergonha de mostrar para qualquer pessoa, entra nos cantos escuros que eu mesmo evito visitar. Entra e faz a tua morada em mim. Eu não tenho muito para te oferecer, mas eu tenho esse coração. Ele está machucado, está cansado, está confuso, está cheio de perguntas sem resposta. Mas é teu, eu te entrego. Entra, Senhor, entra. Isso já é oração, isso já é fé. Você não precisa de palavras bonitas, você não precisa de fórmulas elaboradas, você só precisa de sinceridade. E Deus ouve, Ele ouve quem grita e ouve quem sussurra. Ele ouve quem chora e ouve quem silencia. Ele ouve você que está comentando ali embaixo e ouve você que está em silêncio, só observando. Todos são vistos, todos são amados. Ninguém é invisível para os olhos de Deus. Ninguém é pequeno demais. Ninguém é insignificante. Antes de terminar, eu quero te dizer uma coisa importante. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. Você sobreviveu a dias que achava que não ia sobreviver. Você carregou pesos que ninguém viu.
Você chorou lágrimas que ninguém enxugou. Você lutou batalhas que ninguém aplaudiu. Você enfrentou gigantes internos que ninguém conhece. E você ainda está aqui. Isso não é pouca coisa. Isso é graça sobre graça. O Evangelho de hoje nos ensina que o que nos define não é o que entra na nossa vida, mas o que sai de dentro de nós. E de dentro de você ainda pode sair muita coisa boa. Ainda pode sair amor. Ainda pode sair perdão. Ainda pode sair esperança. Ainda pode sair luz. Ainda pode sair bondade. Ainda pode sair compaixão. Você não acabou. Sua história não terminou. Deus ainda está escrevendo capítulos novos. E os melhores capítulos podem estar ainda por vir. Agora, eu quero te pedir de novo, escreve nos comentários o seu nome e uma intenção, pode ser uma palavra: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, cura, recomeço. Escreva ali embaixo. Quando você escreve, você se conecta com milhares de pessoas que estão no mesmo caminho. A gente forma uma comunidade, uma família que caminha junta mesmo sem se conhecer pessoalmente. Uma família que reza uma pela outra. Seu nome vai ser lembrado. Sua intenção vai ser levada a Deus. Você não está sozinho nessa jornada. Nunca esteve. Se esse evangelho tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, um simples compartilhamento pode ser a graça que alguém estava precisando receber hoje. Pode ser o começo de uma transformação. Amanhã estaremos juntos novamente, refletindo sobre a palavra que Deus preparou para nós. Não perca, ative o sino, se inscreva no canal, faça parte dessa família. Que Nossa Senhora de Lourdes, que hoje celebramos, interceda por você. Ela que apareceu numa gruta escura para mostrar que não existe lugar onde a luz de Deus não possa chegar. Ela que escolheu uma menina simples, pobre, doente, para mostrar que Deus se revela aos pequenos. Ela que pediu oração e penitência para mostrar que a transformação do mundo começa no coração de cada um. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera. Ele espera você com a mesma paciência de sempre, com o mesmo amor de sempre, com a mesma graça de sempre. Graça sobre graça, sem fim, sem medida, sem condição. Que a paz do Senhor esteja com você hoje e sempre. Amém.